Imagine uma marca como uma pessoa, com a sua própria personalidade, história e valores. Agora pense em algumas marcas que você conhece e respeita. Quanto você acha que vale essa marca? Se você pensou na Apple, por exemplo, a resposta é 516 bilhões de dólares, a marca mais valiosa do mundo. No Brasil, a marca mais valiosa fica com o Itaú, alcançando seus 8,3 bilhões de dólares. Mas por que essas marcas valem tanto? E por que nos sentimos identificados com algumas marcas e com outras não? Hoje falaremos sobre as estratégias e técnicas usadas para construir marcas fortes e duradouras e como elas podem impactar a vida das pessoas que se relacionam com elas. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira e hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Pedro Campos para falar para a gente sobre marca, propósito, a correlação disso tudo nesse mundo cheio de transformações que a gente está vivendo. E enquanto você aguarda aí e assiste aqui a nossa vinheta, já aproveito para te convidar para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo também e seguir a gente aí no YouTube, no Spotify, onde você estiver nos acompanhando. Tá bom? Tomamos um café? O Pedro trabalha com marketing há mais de 14 anos e atua como gestor de marcas há mais de 10 anos. Ao longo de todos esses anos, gerenciou times no Brasil e na Europa, passando por marcas e empresas incríveis como Heineken, KitchenAid, Danone e Whirlpool. Atualmente ocupa a função de Head de Marketing da marca KitchenAid para toda a Europa, Oriente Médio e África. O Pedro também é fundador e professor de uma escola online chamada Marketing de Ponta a Ponta, que foca seu conteúdo em 3 pilares: conhecimento, repertório criativo e skills comportamentais. Pedro, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Obrigado, pessoal, obrigado. Prazer estar aqui, obrigado, Márcio, obrigado, Thiago. Cara, é um prazer estar aqui, estar conversando com vocês. Eu acho que você me resumiu bem, né? A minha experiência aí, passou por tudo. Eu acho que hoje, das experiências que eu tive, eu acho que KitchenAid hoje está sendo incrível estar aqui, né? Nesse momento, estamos aqui em Bruxelas e feliz de estar aqui conversando com vocês. E de repente, no final, a gente fala um pouquinho mais do marketing de ponta a ponta, do que está significando esse projeto, do tamanho que ele está tendo. Maravilha, Pedro. É realmente uma alegria estar aqui. Hoje o Debate no Café é uma conexão internacional, né? Eu estou em São Paulo, você em Bruxelas, o Thiago em Madrid. E é isso, a gente vive num mundo cheio de transformações e essa é uma das transformações que a tecnologia permite, né? A gente poder falar como se estivesse junto, mas cada um num país diferente, momento diferente, e acho que as transformações que a gente vem vivendo estão mostrando isso. A gente vai falar daqui a pouquinho mais disso, mas antes eu queria fazer algo que dá para fazer mesmo remotamente, que é um brinde. Vamos fazer um brindezinho. Então, a gente começa o debate no café sempre com um brinde, um tintim, com café, Tchim-tchim. bebida, se você quiser. Tá bom para a gente começar bem aqui. Usei a minha caneca que a minha esposa me deu, né? Aí, Pai de primeira viagem, tem que usar essa caneca agora. pai novinho, Mostra, parabéns. mostra de novo aí pra gente, Pedrão. I love your dad jokes, né? Sou um cara muito engraçado. Ela falou, vou dar essa caneca para ele. Não sei se é uma indireta, mas não sei, né? Vamos ver. Mas é bom, ter filho é bom, né? Fala a verdade. É. É uma transformação também, né? Tá falando de transformação aqui, é uma transformação de vida também, exatamente. né? Vamos ver se ela vai Tudo. gostar de marketing, branding, ou se ela vai seguir outro caminho, né? Vamos ver. Às vezes ela vai gostar de KitchenAid, vai ser uma chefe Pois famosa aí, é. ó, já Pois é, tô pensou? acumulando os produtos Também. aqui em casa, né? Os produtos já vai ter, pelo menos. É isso aí, então tá bom. Mas, Pedro, diz uma coisa, nesse mundo, então, com tanta transformação,
com tanto gatilho que está acelerando mais, a pandemia foi um disso, a gente já cansa de falar das acelerações que a pandemia fez em várias áreas da vida, das empresas, enfim, dos modelos de negócio. Mas nesse mundo de transformação, como que o marketing está se transformando? Como que as marcas estão utilizando o marketing para se transformar? Se é que está se transformando, né? Aqueles famosos 4Ps, será que eles ainda valem do mesmo jeito? Não valem mais, tem que acrescentar mais um monte de letra do alfabeto ali junto com os 4Ps. Enfim, muita coisa tem mudado. E a gente tem visto, pelo menos eu sou um pouco crítico para algumas coisas em relação ao marketing, porque às vezes eu vejo que as empresas ficam sempre na mesma, né? Muda uma roupagem diferente para fazer a mesma coisa, no final dá os mesmos resultados não tão bons. Mas enfim, eu queria ouvir de você um pouquinho, nesse cenário de transformação, como você tem visto aí o marketing se desenvolvendo? Sim, acho que é uma pergunta boa essa. Na verdade, pensando aqui, e assim, eu acho que como eu estou muito presente no LinkedIn, produzindo conteúdo lá, consumo muito, e eu estava até conversando com uma amiga, e outro dia ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso, eu achei muito bacana, que ela falou assim, cara, hoje a gente vive uma infodemia, né? Então o marketing, o branding vive uma infodemia, uma enxurrada de Exato. informação que aparece todos os dias, e eu acho que isso faz com que a gente olhe para alguns conceitos mais estruturais, né? Os 4Ps, por exemplo, e começa a achar que é velho, que não funciona, que está ultrapassado, porque, enfim, de um lado a gente gosta muito, né, dessas coisas, de tudo que é novo, e a gente acaba rejeitando aquilo que está ultrapassado, que está vencido. Só que, na minha visão, não é bem assim. Inclusive, até um outro dia, há um tempo atrás, inclusive, eu fiz um post de uma pessoa que estava dando uma palestra, eu não sei quem era a pessoa, mas ela colocou que existiam os novos 4Ps. Eu não lembro qual que eram um dos três, dos 4Ps, mas tinha um que me pegou a atenção que chamava pedigree. Falei, gente, peraí, o que está acontecendo? Estamos ressignificando, né? Então, acho que As assim, a pessoas gente às vezes. encontram palavras com P só para ter, né, um outro P e põe Então qualquer a palavra. pessoa fica isso, né? Criando coisas novas, né? Então eu acho que assim, quando a gente olha para uma marca, né, na minha visão, a primeira coisa, a marca, ela não é um organismo que vive separado da operação, né? Não tem como você ter uma operação, você ter uma marca, essas coisas elas não se falam. Elas estão meio entrelaçadas ali, né? A marca e a construção dos seus significados, de certa forma, e das associações que estão em torno dela, ela é, na minha visão, um reflexo também dos 4Ps. Né? Se a gente parar para pensar, o produto em si, toda a experiência do produto, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é aspiracional, os benefícios que ele traz, tudo isso contribui para a reputação e para a imagem da marca. Né? A distribuição, os canais que ela está, se a qualidade, qual é a experiência de compra, se tem problema, se não tem, a promoção, que no caso é a comunicação, né? Então, posicionamento, o que a marca fala, como ela se expressa, as coisas que ela coloca, as emoções que ela evoca, o preço, acho que no final das contas também, né? Ele comunica muito mais do que a gente imagina, ele diz muito sobre a marca. Então, no final das contas, para mim, os 4Ps, eles andam junto com a marca. Existe um momento ali na construção do posicionamento, na construção do que a gente quer que a marca seja, aonde, de certa forma, tudo aquilo que a gente vai vender, aonde a gente vai estar e o que a gente vai comunicar, ele parte da marca, mas eles se retroalimentam, eles se retroalimentam, de certa forma, né? É difícil a gente separar um pouco as coisas. Então, eu vejo diante disso que a marca, ela guia também um pouco do que a operação faz, e a operação também dita o rumo da marca, né? Uma promete e a outra entrega, de certa forma, vamos colocar assim. Então, na minha visão, essas coisas elas vão estar sempre integradas, e eu acho que quando a gente olha para esse mundo que está tão acelerado, eu acho que por isso que tantas empresas hoje estão com certa dificuldade, porque estão sempre tentando pular na próxima trend, né? Sempre pulando naquilo, na próxima tendência, quando na verdade você tem ainda coisas muito elementares que precisam ser resolvidas dentro da operação, né? Então eu acho que cabe às vezes os gestores de marca dar um passo um pouco para trás e falar, peraí, vamos olhar como é que está aqui, vamos organizar a casa antes da gente já querer
pensar em qual que é the next big thing, né? Se a gente pensar até um tempo atrás, a gente estava falando de metaverso. Quantas marcas que não falaram de metaverso, quantas pessoas não tiveram workshops de metaverso dentro das empresas, e aí quantas empresas, de fato, o que o metaverso está fazendo? Então, acho que tem várias coisas que a gente tem que discutir diante desses cenários. Exato. Eu acho que no final os 4Ps eles estão aí, né? O que muda, eventualmente, a forma de fazer as coisas que estão embaixo de cada um deles talvez muda um pouco, dependendo do cenário, dependendo do mercado, dependendo da empresa, mas a essência dele permanece. E a gente vive realmente num mundo louco por tendência, né? A gente vai ouvir, vai participar de eventos e tudo é tendência disso, tendência daquilo. A gente mal digere uma tendência, já tem outra por cima, né? Você falou do metaverso, o metaverso era hype até vir o ChatGPT, né? Aí matou, tá ninguém todo mundo no Fortnite metaverso lá fazendo ação, né? Todo mundo lá. De repente tinha os tokens lá, as coisas de repente, Sim, e aí, né? Já vem outra, as coisas nem se consolidam. Eu, por curiosidade, eu fui no Google agora e coloquei tendências de marketing, mas vem assim um monte de link, 15, 10, 14, 8, 5 tendências. Você tem o que você quiser, né? Então, assim, você sempre vai ter tendência, na verdade. Tendência a gente sempre tem. Acho que o que precisa a marca é saber o que ela quer, né? Exatamente. Ter coerência e saber o que ela quer, né? E acho que todo ano tem as tendências e todo ano alguma coisa vai morrer. É a TV que Exato. morreu, é o fim do rádio, nossa, as redes sociais vão morrer, não tem mais, agora é o fim do TikTok, o Instagram vai acabar. Então a gente sempre tem essas coisas, né? Então acho que é importante Os também os apocalipses, gestores né? tem que segurar um pouco a emoção nesses momentos e olhar as coisas com calma, na verdade, para tomar a decisão certa. Pedro, você falou aqui, né, das emoções, você falou que o próprio preço também interfere como as pessoas enxergam uma marca, a marca faz uma promessa, né, no final, acaba transmitindo alguma coisa, ela tem aquela questão que a gente também aprende lá na teoria, uma personificação da marca, é um trabalho que a gente sabe não é fácil, exige uma construção dessa marca, dessa imagem que vai ser transmitida. E também tem uma questão que a gente vê muito, que é o propósito da empresa ou o propósito da própria marca, né? Porque, óbvio, tem muitas empresas que têm muitas marcas dentro, né, do guarda-chuva daquela empresa, você vê uma série de marcas. E muitas empresas vêm trabalhando muito essa questão do propósito de uma maneira bem profunda, né? Então, eu vou falar, a gente até aqui nos bastidores, né, falou eu vou falar de um alimento, vou falar de acabar com a fome no mundo. Então, eu ponho o propósito junto com a minha marca em primeiro lugar, transmito essa ideia para ver se eu consigo dialogar e manter uma relação mais estreita com o meu cliente. Existe um limite para isso? Será que a gente está extrapolando, igual a gente está falando de tendências, que toda hora eu estou correndo atrás de uma tendência? Será que também não existe um limite para esse propósito que as marcas querem transmitir? Vamos ser cancelados aqui pela comunidade, mas tá bom, vou falar que vocês me chamaram, eu vou falar o que eu acho também. Cara, eu acho que essa é uma discussão boa, tá? Eu, inclusive, acho que tem uma das aulas que eu tenho lá no Marketing de Ponta a Ponta, eu tento explicar um pouco para os meus alunos que eu vejo o propósito, da forma como eu vejo que existem 3 interpretações que a gente pode dar para o propósito, tá? E eu acho que é por isso que muita gente se confunde, porque cada hora tem alguém se referindo ao propósito como uma coisa e nem todo mundo está falando a mesma língua. Então, vamos tentar colocar aqui no papel, eu acho, o que é o propósito. Existe o propósito, que é a razão de criação, a razão pela qual um negócio faz o que ele faz. Então, pode ser uma transformação, pode ser mudar algo, como algo está sendo feito, pode ser revolucionar uma determinada área. Então, é a razão pela qual a empresa tem aquelas atividades. Eu acho que todas as empresas, elas têm que ter
esse tipo de propósito, com certeza. Por quê? Porque é aquilo que vai guiar o que a empresa vai fazer, vai guiar os programas internos, vai guiar as ações, vai guiar tudo. Então, né, o desenvolvimento de novos produtos, se a empresa se propõe, vamos pensar a gente usa a Apple sempre como referência, mas se a gente quer criar uma disrupção na categoria, então, se esse é um dos nossos propósitos, um dos porquê a Apple foi criada, putz, então tudo aquilo que a gente colocar no mercado tem que estar ligado a essa razão de existir, por que que a empresa faz o que ela faz, certo? Existe depois uma outra interpretação, que é o propósito como causa social, né? Então, algumas empresas, às vezes, elas já são fundadas pensando em uma causa social. Nesse caso, o propósito, ele acaba tendo também essa vertente dupla. Ele é a razão pela qual a empresa faz o que ela faz, e ele, de quebra, está ali salvando o mundo, está criando um impacto positivo na sociedade. É o caso, por exemplo, da Tony Chocolonely, lá, daquele chocolate que tem na Holanda, que tem como propósito mundial acabar com a escravidão infantil nas fazendas de cacau. E esse foi, de fato, o propósito da empresa. Então, tudo que a empresa faz hoje guia aquilo que ela se propõe a fazer, a causa que ela tem e tudo mais. E no terceiro, e aqui que eu acho que existe um pouco de confusão, é que às vezes as pessoas falam que é o propósito, mas elas estão se referindo, na verdade, ao posicionamento da marca. Então, muitas marcas elas têm apenas um posicionamento de marca e ficam dizendo que elas têm um propósito. Então, essas coisas são diferentes. Então, assim, eu acho que ter um propósito pode sim criar um diferencial competitivo, principalmente quando ele fala com a natureza da marca, com o DNA, do porquê que ela foi criada. O que a gente vê hoje, acho que para mim é onde está o ponto do limite que você fala, é o seguinte, é quando uma marca ela foi criada. Então vamos pegar o caso da Hellmann's, né? A gente estava falando aí de salvar o mundo, vamos falar da Hellmann's. A Hellmann's, quando ela foi criada para ser uma maionese, uma coisa gostosa para o lanche, um alimento que tivesse ali acompanhando a vida das pessoas. À medida que a marca foi evoluindo, e à medida que esse lance do propósito foi crescendo, a marca então entrou para um lado de que, pô, o nosso produto pode ter uma função, né, funcional, emocional para as pessoas, mas ele também tem a capacidade de, né, entregar um pouco mais. Então eles discutiram lá, o que a gente vai entregar? Vamos ali acabar com desperdício de alimentos no mundo. Essa poderia ser o propósito. A marca, num momento, foi para esse lado. O que acontece para mim, onde está o limite será que uma marca de maionese é capaz de salvar o desperdício de alimento no mundo, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui é a marca entendeu isso e voltou e falou, peraí, a gente não vai salvar o desperdício de alimento no mundo, a gente vai te ajudar a desperdiçar menos alimentos da sua geladeira e mostrando como você pode misturar tudo com a maionese e comer uma coisa gostosa. Ali é onde o posicionamento e o propósito começam a se interligar, entendeu? Mas, de certa forma, se você for ver, esse propósito, essa causa de evitar o desperdício, não é o posicionamento da Hellmann's. A Hellmann's ainda se posiciona como maionese, sabor, cremosidade, que vai em qualquer lanche. Ela é a mensagem principal que ela tem é isso. Isso não invalida a causa dela. O que acontece hoje para mim, e aí voltando, e eu vou parar de falar, mas para mim é o ponto do limite, é quando a marca fala assim, não, eu tenho que ter um propósito. Quando ela não tem isso dentro da empresa, que aí já é um problema, porque a empresa inteira sabe que aquilo que a marca está falando não é verdade, então já é um problema. Ou ela disse que quer ter um propósito, mas ela não tem um posicionamento. Aí começa a ficar uma bagunça, entendeu? Aí quer ter causa social, mas também ninguém sabe o que é aquela marca, e aí que o negócio se perde, entendeu? Então, para mim, aí é onde acho que existe o limite do branding, até porque a gente já viu isso, e para mim o exemplo da Patagônia, de recentemente, né, do CEO que ele saiu do cargo e ele entregou grande parte da empresa, né, o que a gente vê é que o propósito dessa frase, né, o propósito do propósito é o propósito, não é o lucro. Então, muitas marcas hoje, elas falam, a gente tem essa causa aqui, mas na hora que aperta o PNL um pouquinho, qual que é a primeira coisa que elas largam?
essa causa aqui, putz, não dá para pagar. Então, não era porque vocês não acreditavam nisso. Isso aqui era só mais uma ação de marca, não era um propósito. Então, eu acho que quando a marca e quando a empresa se propõe a fazer, e um dos propósitos é a causa, cara, isso tem que estar acima da linha do PNL, entendeu? A rentabilidade vem depois. A causa pelo qual a gente briga vem em primeiro lugar, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil eu acho que cada vez mais esse discurso está ficando um pouco mais separado. Acho que a gente já esteve mais romântico com relação ao propósito, né? Mas principalmente quando a gente vê numa época de crise, né? Alta inflação, crise dos custos. Quando aperta, como eu disse, o PNL, muita gente já começa a deixar de lado esse discurso, o que é uma pena, porque não deveria ser assim. E acho que esse que é o ponto, né? Acho que você foi certeiro na definição, mas sim, a gente acabou romantizando demais o que é o propósito, né, transformando o propósito em slogans e conceitos, em frases bonitas, em coisas mais emotivas, assim, que faz chorar, cria vídeos lindos, maravilhosos, mas que de fato não está conectado com a essência da empresa, né? Eu entendo sim que o propósito ele nasce com a empresa. Ele não precisa ser uma causa social, inclusive. Ele pode ser. Aliás, pode ser até pontualmente, a empresa tem uma causa social que pode ser pontual. O propósito, ele é outra coisa, né? Eu vejo o propósito como alguma coisa que pode, inclusive, direcionar o modelo de negócios Com de forma certeza. simples e o posicionamento da empresa. A Hellmann's pode fazer maionese, fazer uma boa maionese, cremosidade, com sabores e tudo mais, e, e ter, de fato, o propósito de ajudar as pessoas a usar os alimentos com sabedoria para evitar desperdício e usar o seu, ensinar como que o seu produto pode contribuir com isso. Não precisa querer aquele discurso de Miss, concurso de Miss Universo no palco, né? Quero salvar, acabar com a fome no mundo, aquela coisa. Não. Não precisa ser isso, até porque isso não vai funcionar. Quando uma empresa nasce mesmo com uma causa social, e ela de fato acredita nisso, o modelo de negócio ela até pode ter algum trabalho mais efetivo, mas quando a gente fala dessas grandes corporações, centenários e tudo mais aí, gente, eu acho que ele precisa aterrissar um pouco o propósito de verdade, mas conseguir tangibilizá-lo para trazer ele de fato para o comportamento da empresa, para o comportamento de todas as formas. Acho que o que existe hoje é uma falta de capacidade das empresas em tangibilizar o propósito para o negócio. Por isso que quando aperta o calo, não, esquece a frase bonita, não, vamos voltar para as vendas. A desconexão está aí, porque no fundo, ou você olha muito para a romantização, ou você olha muito só para o lucro a qualquer custo, né? Tem que ter uma forma de equilibrar as duas coisas, de um contribuir para o outro. Eu falo que o propósito, ele é estratégia de negócio também. Ele também tem que direcionar e nortear a estratégia de negócio. A empresa precisa conseguir fazer isso. Aí fala de cultura, fala E de várias outras acreditar, né? coisas. Todo mundo Precisa precisa estar comprado, acreditar. a liderança precisa estar comprada Exato. no propósito. Por isso que fala de cultura, né? Precisa estar comprado. Com certeza, Porque precisa estar senão, dentro. senão, de novo, vira slogan, vira frase bonita, adesivo de computador, de banner na empresa e só. Fundo de tela de Wallpaper, computador e né? mais Todo nada, muda o né? wallpaper, é o endomarketing. Então. Muda o wallpaper, bota a frase, pronto. É a campanha do Tá mês, né? feito. Assim, agora é essa aqui. Exato. E eu acho que tem uma coisa, sendo bem sincero, parece, às vezes eu sinto um pouco isso, né? Parece que a gente criou o propósito porque a gente tem medo de assumir que a gente quer vender e ganhar dinheiro com o nosso produto. Então a gente precisava encontrar ali uma razão para falar assim, nossa, olha, eu estou fazendo isso, mas não é porque eu quero ganhar dinheiro, é porque eu também quero criar um impacto no mundo, né? Então todo mundo comprou essa ideia. Eu acho que eu concordo total com o que você está falando. Eu acho que todo mundo, todas as marcas têm que ter. Eu acho que todas as marcas deveriam almejar ter. Agora, todas as marcas conseguem ter? Honestamente, não conseguem. Não conseguem. Por isso que a gente vê isso aí fora. Ou você vê tantos propósitos muito genéricos, assim, que parece que não tem um compromisso específico, sabe? Assim, eu posso falar que eu quero salvar a sociedade de tal coisa, mas aí também não preciso me comprometer a fazer nada, fica aquele discurso meio raso, sabe? É. Hoje eu estava escutando um professor num curso aqui,
e ele comentou o seguinte, né, que a gente vai, desenha a missão, a visão, os valores, né, pensa a empresa, onde vai estar a cultura, deveria nascer a cultura disso daí, deveria beber nessa fonte, né, pensamos o propósito, a gente, né, inicialmente a empresa começa assim, mas depois ela acaba olhando também para o produto dela e vai esquecendo daquilo. Pouco a pouco eu vou me tornando, eu empresa, vou me tornando product centered, né? Eu olho para o meu produto é ótimo, é maravilhoso, o meu produto, e eu vou esquecendo, né, aquele que é a razão de ser, que é o cliente. Acredito que também muitas vezes as marcas vão fazendo isso, desenham ali um propósito, pensam uma cultura, mas no final acabam deixando de lado isso e tendo, né, focando em si mesma. A Amazon não vai fazer isso, por isso vai crescendo, né? A Amazon também, eu estava lendo esses dias, ela pensa como se tivesse um cliente sentado em todas as reuniões. Então eles têm uma figura que é o cliente dentro da reunião. E aí muitas vezes eles perguntam, tá, e você, cliente, como você enxerga o que eu estou fazendo? Google está sempre olhando o produto dele como beta, para sempre ajustar a nova necessidade do cliente. Acho que também o propósito da marca e a cultura no final tem que se adaptar com o tempo. Essa é a minha, Com né, certeza. onde eu acredito que a gente deveria chegar com uma marca que queira manter um relacionamento. Você não vai ter sempre o mesmo propósito. Seu propósito vai acabar mudando ao longo do tempo, de acordo com a necessidade ou de acordo com o momento, né? Aquela geração, Coca-Cola, você pega marcas aí de tanto tempo, ela vai se adaptando, ela tem que se adaptar, né? Ela tem que mudar esse propósito que ela carrega com ela. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que assim, muitas marcas, quando elas começam a falar sobre propósito, elas se espelham em outras grandes marcas. Mas elas não levam em consideração, por exemplo, vamos falar da Dove aqui, tá? Porque eu fiz até um post no LinkedIn outro dia dessa campanha que eles perceberam que existia uma trend no TikTok de crianças de 10, 11 anos que estão fazendo rotina de skincare. Então, existem crianças de 10 anos que estão sendo patrocinadas por marcas, estão recebendo produtos de beleza e ficam fazendo vídeo, aquela rotina se quer, joga aquela espuma, joga não sei o quê, e algumas delas usando, inclusive, produtos anti-envelhecimento, que é uma loucura, né? Então, isso não só cria uma pressão muito pesada, primeiro de tudo, né, uma adultização da infância, vamos deixar isso de lado, que já é uma coisa absurda, mas a gente está falando aqui também de uma pressão estética desde os 10 anos de idade, né, uma criança de 10 anos não tem que estar pensando nisso. Então, o que a Dove fez? Criou uma campanha, The Face of 10, que ela chamou vários profissionais creators de maquiagem, de pintura de rosto, e pediu que eles retratassem como que um rosto de uma criança precisa parecer. E aí eles fizeram, né, obviamente, pinturas divertidas, estrelinha, pintura com tinta e não sei o quê. E a campanha é quando foi que os 10 deixaram de parecer como 10? Né? Quando é que foi que o rosto dos 10 anos deixou de ter que ser como o rosto de 10 anos? Isso é uma ação que uma marca que tem um propósito muito claro faz. Qual que é o ponto? O propósito da Dove, ele é um propósito sobre, né, devolver a autoestima das mulheres. E aí, é o que você falou, né? Como o propósito vai evoluindo. Começou falando de mulher. Mas hoje a pressão é tão grande que eles já tiveram que perceber que eles têm que incluir adolescentes e agora está incluindo inclusive crianças, né? As meninas. Então a marca entende a causa e fala, cara, mas o mundo está mudando, não dá para a gente só ficar falando das mulheres de 35 anos ali que tem que se sentir bonitas. Eles começaram a ir para todas as vertentes. E primeiro era o estilo, depois era o corpo, depois era a cor e vai passando e vai evoluindo. Então muitas marcas olham para a Dove e falam, eu quero ser que nem a Dove, mas não entende que a Dove vem fazendo isso há 20 anos, entendeu? Há 20 anos os caras vêm batendo nessa tecla. Não foi do dia para a noite. A Dove não acordou num dia e falou, vou fazer uma campanha aqui para o TikTok para salvar as meninas. Não, eles fizeram uma atrás da outra e criaram fundação, fizeram parceria com dermatologista. Quanto de recurso que não é investido nessas coisas?
É isso que eu estou falando. Quanto de recurso que não está por trás. Então, assim, o propósito é muito lindo, mas na hora que a gente vê quanto custa, a grande maioria das marcas fala assim, nossa, mas tudo isso, não dá para fazer uma coisa mais barata, não tem como, né? E aí que a gente começa a ver. E você falou um negócio do produto que é interessante, que é o seguinte, muitas marcas desenvolvem o produto e depois pensam no propósito. Aí olha para o produto e fala assim, como que eu posso linkar aqui um benefício funcional do meu produto e justificar ele pelo propósito? Aí vira o Frankenstein, entendeu? Porque é um produto que é para, sei lá, alisar o cabelo, e aí eles falam, e se a gente conectar o alisamento do cabelo com isso aqui? E aí o consumidor percebe, porque percebe que não é uma coisa de verdade, né? Você trouxe o exemplo da Dove, e o exemplo é fantástico, que mostra como que a empresa, no fundo, acaba usando a comunicação, a propaganda e o marketing para mostrar o seu propósito e não para criar o propósito, né? Não para usar o propósito como uma oportunidade de marketing, para parecer alguma É, coisa, né? E aí eu acho que é a grande sacada e o grande problema. Hoje tem muitas empresas que acham que o marketing e a propaganda criam um propósito. E eventualmente você cria até peças lindas, filmes emotivos tal, mas que no fundo não se sustenta. O Howard Schultz lá da Starbucks, ele tem várias frases que a gente usa aí como frases de guru, mas tem uma interessante. Ele fala que empresas fortes mesmo, elas são criadas a partir, né, de uma essência do espírito humano. Ela não é criada, marcas fortes aí, duradouras, ela não é criada de uma campanha de propaganda, né? Isso não é sustentável, né? Eu não, não falo de não é criar uma sustentável. marca, de posicionamento de marca, eu falo desse sentido do propósito, né? De trazer uma profundidade maior, que no final das contas não é verdadeiro, e o cliente vai sentir, em algum momento o cliente vai sentir, vai olhar e falar, cara, mas não combina, né? Assim, essa marca não combina. O que é isso que eles estão falando? Não casa, né? A experiência depois da marca não vai ser isso. A experiência do produto, uma hora vai aparecer, né? Uma hora a máscara vai cair. Com certeza, Sem não, perceber, com uma hora a certeza. máscara vai cair, né? Não, e eu acho que tem uma coisa assim, muitas marcas elas iam olhar para essa ação da Dove e iam falar assim, não, mas aí a gente vai fazer essa campanha e não vai falar do nosso produto? Será que não tem como então a gente incentivar as meninas a lavarem o rosto com o nosso sabonete? Sabe assim, aí já começa aquela coisa de tentar enfiar o produto no meio das coisas, Já entendeu? gira uma ação ali nas redes sociais, entra aqui, tem um hot site, clica, faz. Exatamente. Agora, a gente também vive uma época de falar muito de ESG. Isso é outra coisa que vem jogando muita pressão nas grandes empresas. Vocês dois estão em grandes empresas, principalmente empresas aí de capital aberto e tudo mais, que tem que inclusive comprovar coisas, né? Tem lá suas metas, tem que mostrar a sua evolução e o que ela está fazendo em cada uma das Com siglas, né? certeza. Do E, do S, do G, e aí quando a gente fala de branding, principalmente na questão do S, do social, do papel social, que acaba sendo o grande gancho, né? Como que você acha que o SG, com toda essa pressão do SG, para que a empresa tenha o seu propósito, ou seja lá o que for, e como que ela trabalha e comunica isso também, como que você enxerga o ESG nesse pano de Sim. fundo, principalmente nas grandes empresas, onde o impacto e a cobrança é maior, né? Cara, assim, ó, tendo trabalhado em várias grandes empresas, uma coisa que eu posso te falar é o seguinte, a preocupação é genuína, tá? Então, hoje na Whirlpool, por exemplo, KitchenAid Whirlpool, mesmo grupo, né? Existe uma preocupação genuína com a parte da sustentabilidade, com o descarte dos materiais, com, né, como é que a gente está das emissões de carbono, como é que a gente zera, como é que a gente trabalha as fábricas. Eu acho que isso é super importante, principalmente quando a marca também leva o nome da empresa, né? Quando a gente fala de governança, por exemplo, pensa aí no caso das Americanas, né? Destruiu a Sim. reputação da marca, né, um dos maiores escândalos que a gente já teve nos últimos tempos, pelo menos que eu me lembro, assim, dessa parte fiscal. Então, eu acho que nesse caso, quando a gente fala de sustentabilidade,
muitas das discussões que a gente encontra dentro da empresa é assim, mas isso é relevante para o consumidor? Muita gente pergunta isso, né? Será que eu tenho que fazer sustentabilidade? Será que eu tenho que ser sustentável? Porque será que o meu consumidor se importa com isso? E aí a minha visão é a seguinte: você não deveria se preocupar com o meio ambiente só porque se o seu consumidor se importa ou não. Isso é uma obrigação que a empresa tem. Se o seu Exatamente. consumidor for pagar mais ou menos, é uma outra história. Mas você não pode deixar de pensar nisso só porque o seu consumidor não se importa. Até porque você está no mundo, você não está só com o seu consumidor, você está com outras pessoas, você está com pessoas que não são consumidores, você está com retailers, com os varejistas, você tem uma relação muito grande, né? Então, cada vez mais as marcas, elas acho que elas têm que ter esse olhar, porque eu não sei, no Brasil eu vejo isso menos, mas principalmente na Europa, né, a gente já vê uma pressão muito grande dos retailers em cima das empresas, pelos compromissos que elas têm, os produtos que elas vendem, o que está por trás, inclusive ameaçando não listar, né, tirar das lojas caso eles não concordem com certas diretrizes, não respeitem alguns guidelines. Então eu vejo como uma coisa extremamente crucial e importante. E eu acho que, na verdade, o que a marca precisa fazer uma vez que esse braço de sustentabilidade é uma coisa que a marca vai trazer, ela também precisa mostrar para o consumidor qual que é o benefício por trás, porque o consumidor, no final do dia, né, ele também quer saber o que ele vai ganhar com isso. Se ele só tiver que pagar mais, nem todo mundo está disposto a pagar mais por um produto sustentável, por mais que muita gente declare, né? Mas na hora do vamos ver ali da compra, se o preço estiver um Sim. pouco maior. Então, eu vou dar um caso, por exemplo, vou dar um caso aqui, meu. Há muito tempo atrás, na verdade, uns 4, 5 anos atrás, eu descobri que o descarte das escovas de dente, que elas não são descartáveis, pelo menos não era, que era super difícil por causa como chama, da onde a gente passa o Cerdas, dente? Das cerdas, das que cerdas. aquilo não era descartável, que era extremamente poluente, e eu fiquei tipo assim, nossa, né, como é que eu posso ajudar? E aí eu falei, pesquisar aqui algumas marcas sustentáveis, me falaram, não, tem uma empresa que faz umas escovas de bambu e super legal. Eu falei, escova de bambu, que bacana. Aí entrei no site, era uma empresa de fora, custava US$ 15, duas escovas. Aí eu falei, nossa, US$ 15. Falei, eu vou comprar para ver, pela causa. Comprei. Terrível. Escova terrível, horrorosa. Horrorosa, machucava o dente. Então eu fico pensando assim também, é só pela causa ou existe uma preocupação também de entregar uma experiência que seja positiva para o consumidor? No final das contas, é sobre isso, assim, as pessoas também não vão abrir mão do próprio bem-estar só para valorizar uma causa. Eu não estou falando que não existem pessoas que fazem isso, existem, mas a grande massa das pessoas, e aí, né, a gente está falando de grandes empresas que vendem para o mercado como um todo, eu acho que é um pouco de inocência assumir que isso vai acontecer e que ela pode não se preocupar com o produto. Se ela conseguir casar com as coisas, colocar as coisas juntas, sustentabilidade junto com benefício, aí não tem quem segure, porque eu acho muito forte. Mas é uma coisa que, nem, de novo, né, nem todas as empresas estão dispostas a fazer, porque ainda vem a sustentabilidade como uma coisa que precisa ser justificada pela venda. Então, eu acho que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade das empresas, não tem que ser uma justificativa para ser feita com base na operação, são coisas separadas. Exato. O papel social da empresa existe só pelo fato dele existir, o que não significa a causa social dela. Ela tem um papel social e uma causa social que ela pode escolher específica, mas ela está na sociedade, ela tem sim que se preocupar com todos os aspectos sociais Com dos certeza. quais ela está inserida e se fazendo valer também, né? Seja em matéria-prima, seja em aspecto de relacionamento com colaboradores, famílias, terceiros, seu entorno, fisicamente falando de fábrica, ela tem todo um papel social que ela tem que se preocupar, é responsabilidade sim. Que não pode, acho que é transformar em questão de tudo isso em uma visão oportunista, né? Então vamos fazer um produto aqui, Não, dizer pois que é é. o carimbar que ele é um produto
sustentável, vão cobrar mais caro porque é diferente, é isso, e a Olha o que experiência a ainda Ambev ser fez na ruim, né? pandemia, né? A Ambev na pandemia que parou as linhas por um momento para produzir álcool em gel, porque era uma coisa que eles já Exato. tinham na operação. Cara, isso é a responsabilidade de uma empresa em um momento que estava Entender o precisando. papel dela, né? Eles não fizeram álcool gel porque estava vendendo, eles queriam lucrar, entendeu? Eles fizeram aquilo para doar para hospitais, para doar para as instituições que as pessoas estavam precisando. Claro, Esse, para mim, é um papel muito claro de uma empresa. E custou para ela fazer isso, entendeu? Não Claro. deve ter sido simples esse projeto. Imagina a gestão de um projeto desse no meio da pandemia, todo mundo tendo que trabalhar. Cara, mas eu acho que isso é uma coisa muito bonita, né, da empresa fazer. Perfeito. sem dúvida. Eu acho que tem, né? As empresas têm que ganhar, se não for uma ONG, mas inclusive uma ONG também precisa, né, se sustentar. Acho que a função de uma empresa é gerar lucro, a gente sabe disso, a gente quando olha para o marketing é uma das matérias que a gente vai estudar para contribuir como profissionais que trabalhamos em empresas, para que essa empresa tenha mais rentabilidade ou reduza seu custo, vai criar novos produtos, enfim, acho que tem essa ideia, né? E no final, quando a gente pensa em marketing, a gente já falou aqui dos 4Ps, a gente sabe que medir é muito importante. Tudo que a gente vai fazer é importante que a gente tenha a possibilidade de medir, senão fica tudo muito etéreo, muito no achismo, e sem dados a gente não consegue tomar nenhuma decisão. A gente já comentou logo no comecinho sobre o valor da marca no mercado. A gente falou da Apple, que é um exemplo no mundo, é um disparate o valor que o mercado dá para essa marca, né? Uma coisa assim, você pensar que nessa cifra de 500 bilhões de dólares, a gente está falando de um número assim absurdo, mas isso está sendo medido, né? Eu queria entender, Pedro, quais são as métricas possíveis de serem usadas para a gente poder medir o sucesso de uma marca, já seja valor, já seja o que a gente conseguiu quando a gente pensou em construir aquela marca. Sim, o valor da marca ele é uma conta um pouco mais complicada, né? Porque leva em consideração também o balanço da empresa, o que ela está produzindo, o patrimônio, passivo, enfim, tem uma série de coisas. Mas eu acho que quando a gente fala de medir branding, né, que é um dos tópicos que mais está hoje em alta, as grandes empresas, principalmente, vamos falar aqui um pouco de grande empresa, vamos falar de um pequeno negócio, porque eu acho que pode ser bom para quem estiver assistindo, né? Legal. Uma marca grande hoje, a gente usa o equity, né? Então a gente mede as coisas, tudo que está dentro do brand equity. Normalmente, na minha experiência, o que a gente mede são 4 coisas: o quanto ela é relevante, o quanto ela é diferente, o quanto ela é vista como diferente versus o mercado, o quanto ela é saliente, ou seja, o quão rápido ela vem na cabeça, o quanto as pessoas conseguem se lembrar dela, e qual que é a capacidade que essa marca tem de gerar vendas no curto prazo, que a gente chama de brand power também. No curto prazo e no longo prazo. Então, quando a gente, e muitos institutos fazem essa análise, a Kantar principalmente, né, que é a GfK também, a gente olha para essa marca e a gente analisa como que tá, como se fosse uma certa, como se fosse um gráfico de estrelas, né, um gráfico de aranha que a gente fala. Você consegue olhar isso. Mas você também consegue definir, se você quiser, atributos que você gostaria de ter. Então, você pode olhar, eu quero medir, quero ser inovador, eu quero ter uma relação com qualidade, você pode definir os atributos que estão em torno da sua marca e medir ao longo do tempo as associações, como que as pessoas estão vendo essa marca e você vai enxergando se essa marca está se expandindo, se ela está se fechando, e você consegue fazer isso. Isso normalmente empresas maiores conseguem fazer com uma maior facilidade, né? A gente também pode olhar para todas as métricas dentro do digital, por exemplo, né? O custo de conversão, o custo de aquisição dos clientes, o tempo que eles estão ficando na página, a relação que a gente tem, o quanto está custando para adquirir esses clientes,
o quanto tempo esse cliente está ficando dentro da marca, qual que são os níveis de rejeição. Tudo isso são coisas que a gente analisa dentro para entender se a marca está perdendo força, se ela não está, se ela está trazendo mais gente, se ela não está, se ela está meio blasé ali, paradona. Mas quando a gente fala de uma marca menor, a grande verdade é que hoje uma marca menor, a única forma dela medir o branding dela, medir o quanto ela está conseguindo se conectar com as pessoas é através das redes sociais. E aí é na mão mesmo, fazer o sentimento das postagens, as pessoas estão gostando, como é que estão os engajamentos, como é que estão os likes, como é que está indo o alcance, as pessoas estão, tá chegando em mais gente, os posts, está criando conversa, qual a qualidade dessas conversas. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue fazer. Quando a gente fala também, às vezes, de um negócio menor, você consegue, e eu acho que isso é uma vantagem de um negócio menor, estar perto do seu cliente. Então, se eventualmente você tiver um questionário com atributos que você gostaria, que você quer medir. E aí pode ser literalmente de, né, o quanto você concorda que a marca é pau, de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente, 5 concordo totalmente. Você pode rodar esses relatórios a cada 3 meses e entendendo se existe uma evolução. É assim que você vai medindo aos poucos se a sua marca está ficando mais forte também. Então, essa, para mim, são as principais métricas que a gente vai usando, né? Então, quando a gente fala principalmente desse lance do gráfico de aranha, é muito claro quando você vê que, por exemplo, eu já trabalhei em marcas que sofreram muito com níveis de rejeição que crescia, e você via que de um quarter para o outro, todas as associações com qualidade e inovação, é uma marca que eu confio, é uma marca que eu recomendo, você vê que ela encolhe. Então, uma coisa está ligada com a outra. O consumidor está começando a rejeitar e eu estou perdendo as associações. E aí o que a marca faz é olhar aonde que eu estou perdendo mais. Então, se você for lembrar um pouco, por exemplo, quando a gente teve há um tempo atrás no mercado de cervejas mesmo, que foi aquela discussão do puro malte. Né? Lembra quando teve todas as marcas falando do puro malte, porque eu sou puro malte e eu sou puro malte. Quem que começou com isso? Foi a Heineken. A Heineken entrou e a Heineken começava a falar que era puro malte. Logo em seguida, o portfólio da Heineken como um todo também apareceu. A Amstel começou a falar que era puro malte de Amsterdã. O que aconteceu? Marcas que estavam ali perdendo força, de repente começaram a tentar puxar o atributo de qualidade. Quem que lançou? Skol puro malte. A Stella começou a falar que era puro malte. Todo mundo, porque provavelmente essas associações estavam se perdendo e você, né, você consegue enxergar isso pelo tracking de marca. E aí é onde você consegue realmente atuar. Então, para mim, uma pessoa que trabalha numa marca grande hoje, ela precisa ter esse relatório pelo menos uma vez por ano, para você entender o que está acontecendo de um ano para o outro, para você entender quais são as associações que você gostaria de criar. Acho que essas são as melhores formas da gente medir um pouco. E aí, obviamente, existem já soluções no mercado de outras startups que estão trabalhando outros jeitos de medir o branding com diferentes algoritmos e plataformas. Todas elas estão tentando trazer uma solução, principalmente para os pequenos players ou para os players que não têm tanto dinheiro de investir em relatórios de pesquisa como esse que custam caro, né? Custa bastante dinheiro para investir. Legal. Pedro, só essa parte que, falando de relatórios e indicadores, já mostra um pouco até da complexidade que é falar de branding, de marca, de gestão de marca. E aí eu quero te perguntar o seguinte, até porque você tem lá a sua escola, o marketing de ponta a ponta, quem quer entrar neste mundo, aquelas pessoas que falam, cara, quero trabalhar com marketing, quero trabalhar com comunicação, enfim, quem está começando, quem quer, ou quem já está até na área ainda, ou caiu de alguma maneira nessa área, quais são as dicas que você dá para quem quer se tornar aí um profissional bem sucedido mesmo, de ponta nesse setor? A primeira dica, comprar o marketing da brincadeira. Mas falando sério, Pode eu acho falar, que... pode Não, eu acho fazer que o realmente eu merchan. acredito no meu produto, então estou aqui também para falar sobre ele. Eu acho que qual que foi a grande premissa do marketing de ponta a ponta, tá? Por que eu criei a escola e eu acho que conecta muito com o que você está falando. Como a gente disse, né, o mercado hoje, a gente vive a infodemia. A gente vive um momento onde nunca existiu tanta informação.
E a quantidade de informação, apesar de, por um lado, ela ser boa, ela pode ser um pouco demais para alguém que está começando no marketing agora e que não sabe exatamente como se colocar, por onde começar, como estudar, o que tem que aprender, o que é relevante, o que é irrelevante. E eu acho que o marketing digital, principalmente com esse boom que teve nos últimos anos, criou muitos profissionais que são especialistas em algo, especialista em SEO, especialista em tráfego, especialista em copy. E eu acho que hoje, para você trabalhar numa marca e fazer a gestão de uma marca, você precisa ter um pouco também o domínio do todo. Porque o domínio do todo, entender o todo, entender o processo como um todo, vai fazer com que você tenha a capacidade de ter esse papo que a gente está tendo aqui. De conversar de uma marca que vai desde a sustentabilidade, passando pelo posicionamento, indo para o propósito, voltando para o ESG, falando de benefício funcional, falando de pesquisa. Então, um profissional gestor de marca precisa ter essa base. Então, eu acho que quem está começando na área, eu acho que busque pelas coisas mais estruturais primeiro. Não vá querer pular já na próxima tendência. Não adianta você querer entender tudo sobre comunicação se você não entende o que é uma segmentação de mercado, o que é uma pesquisa de mercado, como é que a gente desenha uma estratégia, como é que a gente cria um posicionamento. Então, existem coisas que vêm antes da gente querer sair fazendo, estudando essas coisas. Porque eu acho que é por isso que muita gente hoje está um pouco perdida, porque você começa a pesquisar, e aí tem um cara falando de conversão, falando do funil, o outro está falando dos 4Ps, o outro está falando de segmentação, o outro está falando de comunicação. Por onde que eu começo? Então, isso que eu acho, assim, eu acho que o marketing de ponta a ponta trouxe um pouco também de estrutura. Então, a ideia hoje é a gente entrar no mercado e trazer um pouco de estrutura que muitas vezes essas pessoas às vezes não encontram também em faculdades tradicionais. Quando a gente fala de grandes nomes das faculdades, talvez você encontre coisas boas lá, mas a verdade é que existem muitas e muitas universidades no Brasil de professores que talvez às vezes nunca atuaram, nunca tiveram trabalhando numa marca. Então, eu vejo pelos meus alunos, porque eles fazem faculdade em outros lugares, e eles me mandam as coisas que eles estão aprendendo dentro das aulas. E o que eu vejo é uma coisa muito rasa, genérica. O que acontece? O cara entra na marca e ele se depara com um mundo que ele fala assim: peraí, estudei uma coisa, estou vendo uma coisa completamente diferente. Então, o marketing de ponta a ponta veio para trazer um pouco dessa metodologia pela realidade do mercado. Por isso que a gente fala que a gente é a escola de marketing da vida real. Porque é exatamente isso, assim, de dar um pouco de base. Eu acho que quando a gente fala de vida real também, e a gente fala um pouco sobre isso aqui, as skills comportamentais, elas são até mais importantes, às vezes, dependendo do cargo que você está, do que também aquilo que você sabe, porque não adianta nada você saber muito sobre marketing, ter lido todos os livros e viu o documentário e tudo mais, mas quando chega na hora dentro da empresa, você é incapaz de defender a sua ideia, de estruturar a sua ideia. Hoje mesmo, eu estava trabalhando, a gente está entrando numa nova categoria aqui na Europa, e a gente tem uma situação muito diferente da situação dos Estados Unidos, da marca, né? KitchenAid nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui na Europa. E eu estou fazendo essa apresentação para a alta liderança, para o CEO que está vindo, e meu pensamento é, cara, como que eu mostro para ele que a situação da marca aqui é diferente da situação dos Estados Unidos? Porque eu já quero setar a expectativa. Isso vem de uma skill comportamental, de entender que faz parte do meu papel como gestor de marca também, educar, de guiar a discussão para onde eu quero guiar. Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, mas que é uma coisa que eu acho que se eu tivesse recebido essas dicas lá atrás, de uma pessoa que estivesse lá na frente, eu teria gostado muito, assim, eu não tive tanto isso. Então, também tem esse propósito, vamos colocar assim, o propósito do marketing de ponta a ponta, é capacitar as pessoas, é de dar a oportunidade para elas, a chance delas de terem uma vida profissional de sucesso, porque para mim uma coisa que me mata é ver uma pessoa que tem capacidade, tem potencial, e aí de repente ela encontra um percalço ali e ela desiste. E aí eu falo, cara, não é possível que você acha que é com você o problema. Não é possível que você vai desistir assim, entendeu? Para mim é muito triste ver uma pessoa que tem um potencial muito forte se deixar abalar porque faltou
faltou um guidance ali, faltou um mentor, faltou alguém perto. Então, hoje o marketing de ponta a ponta vem também para suprir um pouco essa falta que as pessoas têm. E é por isso que eu me coloco à disposição. Elas têm contato comigo, conversa comigo, fala por WhatsApp. Dá muito trabalho para mim? Dá, cara, óbvio. As pessoas vêm falar comigo, eu tenho que ficar respondendo. Mas para mim também, ver quando a pessoa acha um emprego, quando a pessoa, quando ela se encontra no mercado, quando ela faz uma reunião legal, me liga, fala, cara, participei dessa reunião, usei aquela dica, nossa, mudou tudo. Eu acho que é aí que a gente começa a encontrar também um pouco da razão pela qual a gente faz o que a gente faz, né? Por isso que eu acho que o marketing de ponta a ponta é um projeto que eu tenho colocado muito carinho, assim, muita paixão, porque eu realmente acredito na causa. Muito bom. Parabéns pela causa. A gente compartilha aqui no Debate no Café, a gente compartilha essa causa. Eu estava até aqui abrindo, né? E a nossa razão de ser, a gente sabe, eu e o Márcio, a gente tem, mas nunca é demais a gente refrescar. A gente está indo para quase 3 anos de construção do nosso Debate no Café, e a nossa proposta também é formar e disseminar conhecimento através de debates com especialistas de assuntos do mundo corporativo, entre eles marca. O nosso tempo está chegando no final, eu só queria deixar um recadinho antes de passar a palavra para vocês fazerem o fechamento. Para quem adora e gostou do bate-papo, quando a gente fala de marca, de branding, a gente deixou outro grãozinho de areia para fazer uma dobradinha com esse episódio, que é o episódio 51, que a gente gravou com o Silvio Sato, quando a gente falou sobre semiótica. Eu, particularmente, achei um episódio fantástico, uma outra aula, porque o Silvio também é professor, assim como o Pedro. Então, para quem gosta do tema, só aqui no Debate no Café já tem quase 2 horas de conteúdo de qualidade selecionado para vocês assistirem. Eu já deixo meu super agradecimento, Pedro, pela tua participação, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e com quem está nos acompanhando, quem está nos seguindo, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Muito obrigado mesmo, muito sucesso para você. Depois a gente deixa aí o link do teu LinkedIn, ponta a ponta, a gente deixa tudo aqui na descrição desse episódio. E muito obrigado, e já passo a palavra para o Márcio, para você. Depois o Márcio faz o fechamento, te passo a palavra aí, Pedro. Não, eu que agradeço, Thiago, agradeço também ao Márcio pelo convite. Acho que é legal, acho que o LinkedIn proporciona essas conexões, né? Então eu sou super a favor disso, foi um prazer, é um assunto que eu gosto bastante, que acho que as perguntas foram muito boas também. Espero que a audiência curta o debate, foi muito produtivo na minha visão e muito legal participar. Acho que é sempre gostoso. Eu acho que a gente está no momento que cada vez mais as empresas pedem que os profissionais cheguem preparados. Assim, é muito latente a necessidade que uma empresa tem de contratar uma pessoa que sabe do que fala, que sabe compartilhar, que sabe pensar, né, pensar estrategicamente, que sabe usar esse pensamento estratégico com outras pessoas da organização. Então, para as pessoas que estão assistindo, invistam no conhecimento de vocês, assim. Não tenham medo de comprar curso, não tenham medo de ir atrás, porque eu acho que realmente isso faz muita diferença. Quando eu comecei, não existia isso, cara. Quando eu comecei, não existia curso online, existia os cursos da SPM, na GV, nos lugares, e custava super caro. Hoje em dia, eu acho que existem várias coisas que as pessoas podem fazer, né, para tentar melhorar, e eu acho que, assim, a oportunidade está aí. E acho que quem souber, tem uma janela que está se abrindo, e ela não sei se ela vai ficar aberta por muito tempo, porque daqui a pouco essas pessoas que estão se capacitando vão pular para dentro das empresas, e quem resolveu esperar, deixar para amanhã, vai acabar ficando um pouco de fora, né? Então, foi um prazerzaço conversar com vocês aí. Obrigado, Pedro, foi realmente muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite, ter enriquecido aqui, dado essa aula novamente, né? Para falar um pouquinho de marca, de propósito, a gente desmistificar um pouco o que é propósito também. Acho que
valeu muito para isso, né? E agradeço muito mesmo para você. Como o Thiago falou, a gente vai deixar aqui os links para o pessoal te seguir no LinkedIn, conhecer a escola também. Também aproveitar, seguir lá o Debate no Café no LinkedIn e outras redes também, tá bom? E, Thiago, obrigado mais uma vez. E para todo mundo aí, até o próximo Debate no Café.